O Bitcoin é uma moeda lastreada? Fique ligado no nosso canal Dica de Grana que eu vou falar para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Dica de Grana. Meu nome é Luiz Henrique e eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre o lastro dos Bitcoins. Muita gente tem dúvida, né? Mas qual a segurança de eu utilizar Bitcoins, eu deixar, né, as minhas reservas em Bitcoins, né? Qual a diferença entre Bitcoins e a moeda fiduciária comum, né? E é importante, para a gente entender isso, é importante a gente entender primeiro qual é o lastro hoje existente da moeda comum, né? Porque há muito tempo, se a gente pergunta, tem muita gente que fala que a moeda comum está lastreada em ouro. Tem muita gente que acha isso ainda. Só que isso não é verdade. Ela já foi lastreada em ouro. Antigamente, né, a principal moeda era o metal, era o ouro. As pessoas utilizavam o ouro e o banco ele passou a fazer o quê? Ele guardava essas reservas de ouro das pessoas. Com o tempo, o banco começou a emitir títulos que representavam aquele ouro que a pessoa tinha lá dentro. Então começou ali a surgir o que a gente conhece hoje como dinheiro de papel. Então ele começou a ser uma representação daquilo que existia em ouro, mas o banco só podia emitir uma quantidade de títulos ali representando aquela quantidade de ouro que ele tinha, né? Com o tempo, passou a ser, na verdade, apenas uma garantia de que as pessoas poderiam utilizar o dinheiro porque existia uma quantidade de ouro lá dentro. Isso aí, com o tempo, as pessoas ainda podiam, né, ir lá e trocar aquele dinheiro que elas tinham por ouro. Até que, por volta ali de 1971, o Nixon, presidente dos Estados Unidos, tirou esse lastro. As pessoas já não podiam mais converter o papel moeda em ouro. Então o ouro passou a ser apenas uma reserva do Estado e eles poderiam emitir nota a bel prazer, dependendo apenas do conhecimento econômico ali, do equilíbrio econômico que o país gostaria de ter, né? Então a gente sabe que quanto mais dinheiro é emitido, mais juros tem e o dinheiro vai desvalorizando e assim por diante. Então tem que haver um equilíbrio, né? E esse equilíbrio antes era lastreado no ouro e hoje em dia é apenas a confiança que a gente tem no governo que eles não vão emitir mais dinheiro do que possível. A gente vê, por exemplo, o caso recente aí da Venezuela, né? Que o dinheiro perdeu totalmente o valor. O dinheiro venezuelano praticamente não tem mais valor nenhum. Por quê? Porque o Estado ficou emitindo várias e várias notas ali de dinheiro, jogando no mercado aquilo, e acabou fazendo o quê? Desvalorizando porque não tinha demanda, né, para todo aquele dinheiro. Então, qual é a importância do lastro? O lastro ele não é uma coisa que necessita obrigatoriamente existir para o dinheiro. É simplesmente uma forma de impedir que o dinheiro seja criado de uma forma aleatória ali, a bel prazer. E se fosse possível descobrir uma fórmula que impedisse disso acontecer? Uma forma de que o dinheiro não fosse criado aleatoriamente, a quantidade que quisesse, sim dentro de uma regra de dificuldade de tempo para essa criação. É como se fosse, no princípio, os metais mesmo, né, que você ia lá escavando as minas de ouro ou de prata, e aquela mina ia se tornando cada vez mais difícil aquela extração, ou seja, tinha um limite naquela quantidade de metal. Se a gente conseguisse criar uma dificuldade, um limite, uma fórmula matemática para que impedisse essa criação, sem depender simplesmente da confiança que a gente tem nas pessoas que estão no poder de cada país para emitir ou não as moedas. É exatamente esse o lastro dos Bitcoins. Então, através de uma fórmula matemática, o Bitcoin e outras criptomoedas também possibilitam isso, que você possa ter essa segurança de que não é uma moeda que ela vai ser criada a bel prazer. Exige uma dificuldade para se criar a moeda. Quanto mais moeda criada, mais difícil fica. E a fórmula para essa criação também aumenta a sua dificuldade com o passar do tempo. Ou seja, existe cada vez mais procura da moeda e menos moeda no mercado, porque a produção dela não acompanha a quantidade da demanda. Então isso faz com que aconteça totalmente ao contrário do que acontece hoje com a moeda fiduciária, porque não importa qual moeda seja euro, seja dólar, toda moeda desvaloriza. Toda moeda desvaloriza. Se você vê, por exemplo, filmes mais antigos, você vai ver o quanto que o dólar valia antigamente. Eu assisti outro dia, por exemplo, o filme da história do McDonald's, com alguns centavos a pessoa comprava lanche. Hoje você precisa de 10, 12 dólares lá para comprar um lanche. Para você ver a diferença que teve da desvalorização. Em qual criptomoeda isso não acontece?
Porque como existe esse lastro matemático nela, que impede qualquer pessoa de fazer mais do que é possível fazer, do que aquilo que é calculado fazer para que ela tenha uma sustentabilidade, isso faz com que a moeda valorize, e valorize cada vez mais. Por isso que a gente vê as criptomoedas crescendo, enquanto todas as outras moedas fiduciárias caindo. Então, esse é o verdadeiro lastro. Essa é a verdadeira segurança. Então, existe muito mais segurança em você estar investindo em criptomoeda do que estar investindo numa moeda fiduciária. Mas existe bitcoins, existe outras moedas, existe mais moedas surgindo. Então, como saber ali, todas essas moedas têm esse mesmo potencial de crescimento, todas essas moedas, elas seguem essa mesma regra de crescimento dos bitcoins? Não, não é. Então o Bitcoin ele é o primeiro, é a primeira moeda, por isso que ela é tão grande, ela é a que tem mais liquidez hoje, qualquer lugar que você vai praticamente, você consegue trocar os Bitcoins por outra moeda que você queira, então ele tem esse lastro, essa facilidade maior nos Bitcoins. É o primeiro. Só que a tecnologia dele ela é muito básica porque ela foi a primeira, é como eu costumo explicar, é igual o celular. No começo o celular surgiu para quê? Para substituir o telefone fixo. Ele fazia o que o telefone fixo fazia. Com o tempo, aquilo que o telefone fazia, que é a ligação, passou a ser um atributo apenas do celular que a gente mal usa. Hoje a gente usa mais VoIP, né? Ligação através de aplicativos, fotos, internet, etc. Então, ele faz muito mais. E as moedas que vêm surgindo também. Tem muitas moedas fazendo muito mais do que os bitcoins faz. Só que você tem que saber avaliar aquilo que você está investindo. Então, por exemplo, uma pessoa que vai investir numa ICO, né? Uma ICO é uma oferta pública de moeda, quando a moeda está sendo criada. Saber avaliar direitinho o que aquela moeda vai fazer, qual mercado ela vai entrar, mas eu vou fazer um vídeo só falando disso. Vou fazer um vídeo explicando mais sobre como escolher as ICOs corretas para você ter uma alavancagem maior. Mas as moedas já estabelecidas no mercado, que é Bitcoins, Ethereum, Litecoins, essas moedas elas já têm isso que eu falei para vocês, esse lastro matemático e essa segurança muito maior do que a moeda comum. E a grande vantagem dela não ser controlada por governo nenhum, então não vai correr o risco de determinada moeda de algum determinado país, perder totalmente seu valor porque entrou lá governantes corruptos ou apenas incompetentes que não conseguem fazer com que a economia do país cresça e acabem derrubando toda a economia ali, desvalorizando a moeda até chegar ao ponto de um guardanapo valer mais do que uma nota de dinheiro, que é igual está acontecendo na Venezuela, por exemplo. Então isso já não pode acontecer com as criptomoedas, por quê? Porque elas têm esse lastro matemático, é isso que dá a verdadeira segurança da criptomoeda, e é por isso que é a evolução natural do mercado. Do mesmo jeito que antigamente as pessoas usavam produtos, né, como dinheiro, em alguns lugares era sal, outros lugares era arroz, outros lugares era café, como moeda de troca. Posteriormente aquilo evoluiu para os metais, as pessoas começaram a utilizar os metais, depois transformando em moeda aquilo, utilizando os metais para poder fazer o comércio, depois evoluiu para os títulos, para o papel moeda, depois para o saldo bancário, que hoje em dia a gente utiliza muito mais saldo bancário mesmo do que a moeda de papel. E hoje está evoluindo novamente para as criptomoedas. Então é uma tendência natural do mercado. As pessoas podem não querer aceitar agora, mas é a tendência natural e é o dinheiro do futuro. Então, se você está acompanhando o mercado de criptomoedas, então já começa a observar mais isso aí. Começa a ver realmente a importância e a força que tem as criptomoedas para você poder, por exemplo, utilizar como uma forma de você guardar o seu capital ali. Beleza? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Sucesso a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Luiz Henrique do canal Dica de Grana.